Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez reunidos para juntos refletirmos, aprendermos o Evangelho Redentor do nosso Mestre Jesus. Antes de iniciarmos, nós pedimos a todos que possam, por alguns instantes, nos silenciar, para que possamos juntos elevar os pensamentos, trazendo para a nossa mente a imagem do Mestre Jesus. E a Ele que nós reverenciamos com muito respeito, dizendo: ó Mestre, Tu que deixasses tantos ensinamentos, aos quais ainda estamos aprendendo dentro das nossas possibilidades, ainda limitadas, mas com os corações cheios de esperança, na certeza de que faremos parte do seu reino de amor e de luz. Nesse momento de tantos desafios para toda a humanidade, nós rogamos-lhe que possa se fazer presente em nossas vidas e que por esses breves instantes se possa nos preencher de luz, de paz, graças a Deus. Nós pedimos a todos que, por favor, entrem nas nossas redes sociais, vamos dar uma curtida, né? No Instagram, no Facebook, enfim, todas as nossas redes sociais, graças a Deus. O nosso tema de hoje está lá no livro Vinha de Luz. O tema é Fariseus. Uma mensagem muito interessante que Emmanuel nos traz e nos conduz a reflexões importantíssimas. Então nós vamos iniciar fazendo uma leitura do texto, aí depois faremos breves comentários sobre os parágrafos, sobre aqueles trechos mais relevantes. Então, diz assim, o título é Fariseus, e na introdução ali, na epígrafe, Emmanuel nos trouxe um trecho do Evangelho de Lucas, onde Jesus fala dessa forma: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus. Isso está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 1. Aí Emmanuel vem tecendo os seguintes comentários relacionados a essa frase dita por Jesus. Fariseu ainda é todo presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos
do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o Mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Então está aí o texto, um texto profundo, que realmente nos leva a reflexões importantes. Então, quem eram os fariseus? Quem vinham ser esse povo, os fariseus? Então, eles faziam parte de uma das tribos de Israel na época, e eles, essa seita dos fariseus era uma das mais influentes. Então, eles tinham a origem dele, foi lá em torno do ano 180 ou 200 antes de Jesus. E eles foram muito perseguidos na época. Porém, na época de Alexandre, eles receberam honras. E outros detalhes importantes desse povo, que eles tomavam parte muito ativa nas controvérsias religiosas da época. Eram cumpridores das práticas exteriores, do culto e das cerimônias. Inimigo dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sobre as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, isto é, eram muito orgulho, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação eles tinham. E é interessante que eles usavam a religião como um meio de chegar a seus fins, do que como objeto de fé sincera, que deve ser o objetivo da religião. Aí, continuando aqui uma breve análise desse povo, eles, além dessa exterioridade e da ostentação, por uma ou outra, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas, isto é, eles passavam a imagem de um povo muito evoluído, muito adiantado. Então eles acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar, na providência divina, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Porém, Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades da alma, que na lei preferia o espírito que vivifica do que a letra que mata. Durante toda a sua missão, ele se dedicou, durante todo o seu messianato, a desmascarar a hipocrisia, pelo que tinha neles encarniçados inimigos. Essa é a razão porque se ligaram aos príncipes dos sacerdotes, para amotinar contra ele e o povo e eliminá-lo. Muito bem. Então, e esse trecho que serve de base está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 1 ao 31. É um versículo também muito interessante que vale a pena fazermos uma releitura. E ele tem alguns trechos muito importantes, porque ali, além desse primeiro parágrafo, que Emmanuel colocou aí no início desse capítulo a respeito dos fariseus, Jesus disse que
aquele que o confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Já deixando aí muito claro o que ele espera de nós, a postura que ele espera do verdadeiro cristão. É isso? É por isso que lá na primeira frase, ele disse: acautelai-vos primeiramente do fermento dos judeus. Isto é, nos manda a ficarmos vigilantes e atentos, temos cautela em relação a esse fermento dos judeus, não é isso? Então, vamos entender um pouquinho o que Kardec quis dizer com ele. O que Emmanuel, né, ele nos traz de reflexão. Então ele dizia assim, Emmanuel coloca assim, que o fariseu, ele é presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas. Eles achavam que eram dono dos ensinamentos que vinham do alto. Olha que presunção, né? Quando sabemos que Deus, ele é Pai de todos nós, que todos os ensinamentos, todos os seus emissários que vêm até a Terra, vêm com a missão de disseminar o Evangelho de Jesus. E Emmanuel ainda continua dizendo o quanto que eles eram orgulhosos, né? Descendentes dos doutores de Jerusalém. Né? Ele diz assim que ainda encontramos hoje fariseus, não exatamente o fariseu lá daquela época, mas fariseu na atitude, no comportamento. Ele está se referindo a quem? Aos orgulhosos. E ele continua dizendo: atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divindade, da divina bondade. Não aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais. Então, deixa muito claro aí, se observarmos bem, nós temos realmente no nosso convívio pessoas com essa postura orgulhosa, se acha detentora de todos os conhecimentos, particularmente dentro das religiões. Então, realmente, essa mensagem de Emmanuel e de Jesus são extremamente importantes para nossas reflexões, para a nossa conduta, para a nossa interpretação de que o conhecimento, de que Deus ama todos nós. Deus é um Pai amoroso que ama todos os seus filhos. Não existe privilégios. Não existe privilégios. Existe responsabilidade. Existe compromissos para com Deus, para com Jesus e para com toda a humanidade. E na sequência ele ainda diz que esse fariseu jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu a um instrumento de seus amorosos desígnios. Então, nesse trecho, Emmanuel nos convida a refletir qual deve ser a nossa postura quando chegamos no centro espírita, na igreja, num culto evangélico, a postura sempre de humildade, de quem vai ali buscar o lenitivo, o remédio para nossas dores, para nossas doenças do corpo e da alma. E ele continua dizendo que como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualista, declarando-se detentor de considerações especiais, isto é aquelas pessoas que se acham diferenciadas. Muitas vezes a pessoa pode estar intelectualmente no estágio, a pessoa pode ter lido um pouquinho mais os evangelhos, as literaturas espíritas, mas isso não coloca ela numa condição diferenciada, nem de superioridade perante Deus, perante Jesus. Esse alerta que Emmanuel nos faz nesse capítulo. E ele continua dizendo: os aprendizes fiéis necessitam
acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Olha aí o que Emmanuel fala em relação as pessoas que têm essa conduta que nos remete aos fariseus da época de Jesus. O egoísmo, a arrogância, não é isso? Então, é um convite que Emmanuel nos faz a ficarmos vigilantes em relação à nossa conduta, em relação ao que falamos, ao nosso pensamento, aos nossos pensamentos. Porque a cada minuto, a cada instante, surgem oportunidades para a prática do bem, para a prática da caridade, oportunidades para compartilharmos com os irmãos tudo aquilo que nós já recebemos. Se nós já temos a honra de estarmos aqui nesse instante, estudando, refletindo sobre os ensinamentos do Evangelho, isso já nos coloca numa condição de responsáveis em levar tudo isso que recebemos. Porque o Jesus, em vários trechos do Evangelho, ele deixa muito claro o quanto necessitamos de buscar, de compartilhar aquilo que nós já temos, aquilo que nós já conseguimos assimilar, já conseguimos introjetar na nossa conduta, na nossa fala, na nossa postura dos ensinamentos de Jesus. E Emmanuel continua dizendo assim, que toda ideia opera fermentações mentais. Então, vivemos num mundo de vibrações, de ondas, de energia. Então, nós emanamos a todo instante, a todo tempo, energias. Essas energias, essas ondas podem inundar o universo, inundar o nosso entorno com energias benfazejas. Porém, se nós tivermos num padrão vibratório de inveja, de ciúme, de orgulho, obviamente que nós vamos emanar no universo vibrações, fluidos pesados, que vão piorar mais ainda a situação da atmosfera terrestre. Mas ele continua dizendo assim, que o mestre ele não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Então, não precisamos nos afastar das pessoas que têm uma conduta inadequada, mas sim procurar um meio, um jeito de colaborar com a sua reforma íntima, com a sua transformação. É esse o nosso grande objetivo aqui na Terra, nos transformar, nos tornar seres humanos melhores. E o Kardec ensina que conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para superar as suas más inclinações. Ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. É ter aquela capacidade de fazer uma autoavaliação, praticar o auto-perdão, mas dar passos, avançar no nosso crescimento, no aprendizado. E ele diz ainda que as exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente a extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim a cautela da antiga recomendação da vigilância. Vigiai e orai, vigiai e orai, orai e vigiai, constantemente. Como isso é importante para todos nós, estarmos vigilantes o tempo todo, ao término do dia, fazer aquela reflexão de tudo que falamos no decorrer do dia, toda a nossa conduta, o nosso comportamento, o que amanhã eu não devo repetir e o que eu devo continuar fazendo porque foi bom para o meu próximo e foi bom para mim também. Então isso
É fundamental esse exercício da vigilância. É isso que Jesus espera de nós. Então, quando nós tivermos o contato com esses irmãos que ainda têm essa postura, que nos lembra, né, dos fariseus, não vamos condená-los, nem apontar o dedo, mas sim envolvê-los em prece, dar o exemplo do bom cristão, sendo pessoas comedidas nas palavras, atentos, com capacidade de perdoar, de relevar, mas, acima de tudo, de dar bons exemplos para esses nossos irmãos. E assim nós vamos chegando ao término das nossas reflexões, pedindo a Jesus que nos envolva em luz, em paz, que possamos continuar firmes, de cabeça erguida, buscando, trazendo Jesus para a nossa vida, para os nossos pensamentos, nos espelhando no seu exemplo, para que possamos realmente ser seres humanos melhores, para que possamos dar a nossa contribuição, particularmente nesse momento tão desafiador para a humanidade. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos envolva em luz, paz e harmonia, hoje e para todos sempre. Graças a Deus.